Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja conosco neste momento, sejam todos bem-vindos à casa, é com muita alegria que recebemos todos aqui neste maravilhoso domingo. Também bom dia aos nossos queridos internautas que estão conosco ao vivo neste momento, sejam todos bem-vindos também na palestra de hoje. Hoje quem vai ministrar essa palestra é o nosso querido amigo e irmão Marco Aurélio, que está aqui conosco. Obrigado, Marco Aurélio, mais uma vez. E o tema que ele usou, que ele vai falar sobre nós hoje, é não creiais em todos os espíritos. Tema bem interessante, tá? Então, eu vou pedir para aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso divino, querido mestre, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, a nossa mãe Maria e ao nosso anjo de guarda. Como sempre fazemos em todas as nossas preces, primeiramente vamos agradecer por esse momento, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que nos acolhe, que nos recebe com tanto carinho, agradecer pela semana que se passou, agradecer pelos momentos bons que tivemos durante a semana, também agradecer aqueles momentos difíceis, os momentos mais conturbados, mas que muitos desses momentos vêm para o nosso crescimento espiritual. Como eterno pedinte que somos, querido mestre, pedimos então a toda a espiritualidade aqui presente, que vem mais cedo, que vem preparar toda essa casa para nos acolher e também acolher o palestrante, que eles possam auxiliar o Marco Aurélio naquilo que ele veio nos dizer e também possam auxiliar em nosso entendimento. Pedimos também a todos aqueles nossos irmãos que estão hospitalizados, passando por momentos difíceis, momentos de dores, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa estar ali presente, dando um amparo e um auxílio no tratamento de cada um. Aqueles nossos irmãos que estão em presídios, cumprindo sua pena por algum erro cometido no passado, que ao sair de lá possam encontrar o caminho da paz e o caminho da luz. Aos nossos irmãos que vivem em países que estão em guerra, em conflitos, que a espiritualidade também possa levar um bálsamo de fé, de esperança no coração de cada um. E aqueles que já retornaram à pátria espiritual possam, dentro do merecimento de cada um, ser recebidos por toda a equipe de socorristas que existe nas colônias espirituais, com muita alegria e muita paz. Mais uma vez, querido mestre, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Marco Aurélio, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem de suas residências. Segundo os Espíritos, o melhor caminho, o maior caminho que nós temos para a nossa evolução é o trabalho. Então, por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a casa por estar aqui para falarmos dessa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, nos encaminha, né, para o nosso crescimento espiritual, que essa é a nossa base, é isso que nós precisamos tratar nas nossas evoluções, em cada uma de nossas encarnações e nossas vidas. Os Espíritos nos falam bastante, e esse é um tema fundamental da doutrina espírita, não creiais em todos os espíritos, porque segundo os Espíritos nós temos que trabalhar bastante nesse quesito, o discernimento, né? Com relação às comunicações que temos, com relação a todos os ensinamentos que os Espíritos vêm nos trazer. Aqui, quando a gente está falando de Espírito agora, neste momento, nós estamos falando dos desencarnados e dos encarnados, e também somos Espíritos, não é mesmo? Assim, essa frase de João, que está na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se esses espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se levantaram e se levantarão e continuam se levantando. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Temos que passar pelo crivo da razão, do raciocínio, como os Espíritos dizem, para que a gente possa de fato entender, para que a gente possa compreender. E isso é um chamado da doutrina espírita para o que é verdadeiro, para o pilar verdadeiro, que é o conhecimento da vida espiritual, não da vida material, ou do que a gente trata aqui como importante, que muitas das vezes é a vida material, né? Então o Espiritismo nos chama para a fé raciocinada.
e mais ainda para uma questão muito importante para nós e que foi deixada pelo movimento espírita, né, que está na doutrina espírita, que é justamente a autonomia espiritual. Ou seja, o que nós entendemos, o que nós vamos fazer com os conhecimentos que nós temos. Então a gente, como eu sempre digo aqui, a gente busca nas doutrinas, nas religiões, o caminho para Deus. O caminho para Deus aqui significa a gente ir para o estado de pureza, evolução espiritual. Só que as religiões não dão isso para nós, elas nos dão o caminho. Se nós vamos fazer ou não vamos fazer, se nós vamos trilhar ou não vamos trilhar esse caminho, isso está conosco. Isso é a autonomia espiritual. E falando de autonomia espiritual, significa que a gente tem que fazer ou trabalhar de acordo com o nosso entendimento, não é com o entendimento do outro. Coisa que não é muito falada hoje e também não é muito seguida nas doutrinas, nas religiões em geral, inclusive na doutrina espírita, o que é uma pena. Então, longe da doutrina espírita falar que na descrença em relação às comunicações espirituais, muito pelo contrário, ela nos diz que a gente tem que ter cautela na autonomia nossa, né? A gente analisar à luz da inteligência, da razão, para que a gente possa, de fato, transformar esta fé, que eles falam bastante, que a doutrina espírita fala, que não é só a fé religiosa, mas aquela fé naquele compromisso ou fidelidade ao compromisso que nós viemos, para que a gente nós não sejamos cegos em relação às coisas do espírito e sem deixar as coisas da matéria, obviamente que nós ainda precisamos. Por isso que Kardec disse para nós que mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso serve para todos nós espíritos encarnados e desencarnados. Essa é a tônica da doutrina espírita. Porque nós buscamos há muitos e muitos milênios a comunicação com os espíritos. O espiritismo não trouxe a comunicação espiritual, não foi ele que inventou o espírito, não foi ele que inventou a comunicação com os espíritos, né? O espiritismo, ele só veio desnudar esse véu, só veio tirar esse véu que antigamente tinha. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Sócrates e Platão, que são considerados os precursores da ideia cristã e também do Espiritismo, já diziam, como está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, o homem é uma alma encarnada. Os demônios ocupam espaço que separa o céu e a terra, servindo de elo de comunicação. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem é uma alma encarnada, então somos nós que estamos aqui. E nós, como espíritos encarnados, também temos comunicações com os espíritos desencarnados. Os demônios aqui que Sócrates e Platão citam, nada mais são do que espíritos, né? Não são os demônios na nossa visão cristã, judaico-cristã, melhor dizendo, que são aqueles diabinhos, né? Com aquelas capinhas vermelhinhas, bonitinhas, são até bonitinhos, né? Os demônios, né? Não é mesmo? Mas não são esses demônios, são os espíritos que estão desencarnados, né? Ou seja, são todos aqueles que se comunicam conosco, bons ou maus. E o Espiritismo veio trazer, desnudar justamente isso, a diferenciar, nos ajudar a discernir, diferenciar o que é o bom do mal, a verdade da impostura. E é isso que João quis dizer aqui, não criais em todos os espíritos. Então, por aqui, nós já vemos que isso serve não só para os desencarnados, serve para os encarnados também, porque nós temos os falsos profetas, né, entre os desencarnados, inclusive temos muitos hoje, né? E quando a gente está falando de falsos profetas, nós não estamos querendo dizer aqueles que só querem o bem próprio, aqueles que só querem dominar. Tem aqueles também que não têm um entendimento muito claro, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Então, desde sempre nós temos as comunicações, desde sempre nós buscamos estas comunicações com o mundo espiritual, desde sempre, desde até antes do Espiritismo ser codificado, ser trazido aqui para esse plano, né? E aí, o que acontece? Veja a nossa responsabilidade. Quando a gente procura, a gente tem que saber o que está procurando. Essa é a diferenciação, esse é o discernimento que a gente tem que ter em relação às comunicações, para saber se os espíritos que estão vindo, que estão nos falando, se o que está sendo dito, de fato, é bom ou é ruim. E nós temos isso, nós não temos no mundo dos encarnados isso? Então nós temos no mundo espiritual. E por que nós temos essa igualdade, vamos dizer assim? Porque os espíritos desencarnados nada mais são do que os homens que estavam encarnados. Não é mesmo?
Assim, é muito importante que a gente, nessa busca que a gente tem desde sempre, que a gente busque o que é verdadeiro, porque desde sempre essa busca sempre se mesclou, se misturou, vamos dizer assim, com superstições, que aí não tem nada de maldade, é de superstição mesmo, com o charlatanismo, com a interpretação fantasiosa, com a dominação, com o julgamento, com as regras humanas para as coisas divinas. Isso sempre aconteceu e continua, infelizmente, acontecendo, inclusive na doutrina espírita. E é isso que a gente tem que trabalhar contra. Como a gente trabalha contra? É brigando? Não, é a gente conhecendo mais, a gente entendendo melhor esta relação, né, do mundo espiritual com o mundo material, né? Aliás, o material com o espiritual, né? Porque o verdadeiro é o espiritual e nós estamos aqui para isso. A nossa história está repleta, muito cheia, desde a antiguidade até hoje, de espíritos manipuladores, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Que usaram para fins egoístas, para fins manipuladores, de dominação, e isso que nós temos que trabalhar contra, porque isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução, da nossa caminhada. Portanto, se existem os manipuladores e os dominadores, é porque existem aqueles que são manipulados e que são dominados, correto? E por que são dominados? As mais das vezes porque não têm conhecimento ou querem tratar com conhecimento superficial das coisas verdadeiras, das coisas do espírito. Assim, vejam a nossa responsabilidade em relação a essa questão, né? Por isso que os espíritos, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem que o Espiritismo, com essas palavras, não criai em todos os espíritos, ele nos traz uma advertência muito importante, o significado de estarmos, né, no mundo prático. O que é o mundo prático? A gente levar a análise da fé raciocinada, que é uma das bases do Espiritismo. E o que é essa fé raciocinada? É aquela que não acredita em tudo. Vamos lembrar que a doutrina espírita, ela é uma ciência, filosofia e religião. Não é uma religião, ciência e filosofia, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque a ciência e filosofia, como eu sempre digo aqui, sempre direi, elas nunca param, elas sempre estão questionando, sempre, sempre. Estão questionando a qualquer um, isso não tem problema nenhum. Os espíritos pedem isso de nós, inclusive encarnados. Nós não temos que acreditar em tudo, nem em todos, nem nos espíritos. E os espíritos superiores é que dizem isso, não são os espíritos imperfeitos, que somos nós. São os superiores e eles não veem problema nisso, nenhum nisso. Quem vê problema são os inferiores, são aqueles que querem a dominação. Por isso, muita atenção, né? E o Espiritismo, lá no que é o Espiritismo, no capítulo 2, Allan Kardec fala das noções preliminares do Espiritismo. Ele diz, ó, a ignorância de nós sobre o intercâmbio é que faz a gente ter essas diferenças. Ou seja, a ignorância, o nosso conhecimento, ou a falta de conhecimento em relação às coisas do Espírito é que faz que nós sejamos enganados. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos acreditar sim, mas olhar e ir lá e pesquisar o que cada um que vem aqui está dizendo, que cada um dos dirigentes de grupos estão lá, os dirigentes de casas estão falando. Não é simplesmente acreditar porque ele está lá em cima, aspas, né? Porque ninguém está em cima. Nós estamos momentaneamente como dirigentes, momentaneamente como palestrantes, momentaneamente como uma pessoa que tem talvez um conhecimento um pouco maior. E eu digo talvez porque nem todo mundo tem conhecimento total. Conhecimento total da verdade, segundo os Espíritos. E eles falam isso no Evangelho segundo os Espíritos. Olha o que eles dizem para nós. Quem admite no homem a existência da alma, o Espírito também não aceita fora dele. Portanto, negando a causa, nega os efeitos. Então nós temos que acreditar que nós temos um Espírito no nosso corpo, por assim dizer. E quando nós desencarnamos, resta o espírito, né? Resta no sentido do total, né? Não no sentido do resto, né? Como a gente trata por aqui. Então os espíritos, eles trouxeram sempre os conhecimentos com base na universalidade. Ou seja, eles deram a verdade ou falaram as verdades em vários pontos do mundo, através de vários médiuns. É isso que eles dizem para nós. Então por que nós encarnados, queremos e fazemos isso, que esse ou aquele espírito seja o
maioral, tem o maior conhecimento. E isso acontece conosco, não acontece nas religiões, acontece no espiritismo também, infelizmente. Ninguém é detentor de toda a verdade, de todo conhecimento. Ninguém. Então vamos estudar, vamos atrás. Tem pessoas que têm um conhecimento maior? Sim, mas não é total. Ele também, como bom encarnado que é, bom espírito imperfeito que é, como todos nós, como eu, como vocês, tem as suas interpretações errôneas também, com base nas suas crenças. E muitas vezes temos crenças limitantes, todos nós sem exceção, né? Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, no item 2, ele fala da autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade da doutrina espírita? É quando vários milhares de espíritos falam a mesma coisa em lugares diferentes, através de médios diferentes. Então, mais claro que isso é impossível, não é? Dizem os espíritos para nós assim, ó, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que temos por verdadeiro. Isso aqui foram os espíritos da codificação que falaram para nós, que são espíritos superiores. Então, eles mesmos dizem que as ideias deles não são verdadeiras só porque eles estão dizendo. Está escrito lá na codificação. Por que a gente tem que colocar o verdadeiro para os seres humanos, para os encarnados? Como acontece conosco hoje, não é mesmo? Seguem eles, não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal ou tal coisa, porque nós estamos dizendo. Os espíritos superiores estão dizendo aqui, não é o Marco Aurélio, vamos deixar bem claro aqui, né? Então por que nós encarnados temos que ter essa vontade, né, de sermos os donos da verdade, de queremos que impor alguma coisa sobre os outros, como acontece conosco hoje, né? Eu disse conosco, e digo de novo conosco, porque todos nós em algum momento queremos isso, né? Todos, sem exceção. Inclusive esse que vos fala às vezes. A nossa opinião, os espíritos continuam dizendo, aos nossos próprios olhos, são uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos consideramos mais infalíveis do que qualquer um outro. Então esse é um excelente exemplo para todos nós, não é mesmo? Que estamos encarnados, de que os próprios espíritos dizem que eles também podem falhar. Portanto, nós temos que olhar o todo, é isso que eles querem dizer. Mais claro que isso é impossível, não é? E quando eles dizem assim, o que eles estão falando, eles não estão dizendo só que a gente tem que entender a verdade do que eles falam, mas que nós temos que estudar e verificar a concordância dessas ideias. Foi o que Kardec fez na codificação. Ele juntou milhares e milhares e milhares de mensagens e aí ele começou a ver que algumas, né, tinham um fundo que era dito em vários lugares ao mesmo tempo, de vários médios diferentes. Isso é que é a verdade para nós. Verdade, entre aspas, né? Porque a nossa verdade ainda ela é parcial, ela não é total. Porque os espíritos mesmos dizem, e o espiritismo diz que ele não veio trazer toda a verdade. Capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a gente não veio, eu vou falar como espírita agora, né? O espiritismo não veio trazer toda a verdade, porque se ele fosse vir aqui para trazer toda a verdade, significa que os outros estão na mentira, não é verdade? E o espiritismo absolutamente não fala isso. O espiritismo não é o caminho para a purificação. Ele é um dos caminhos. Todas as religiões são o caminho. Aí nós é que escolhemos as religiões. E todas elas falam a mesma coisa. Tudo que nós estamos dizendo aqui, no fundo as outras também falam. Não tem a religião escolhida, né? Como infelizmente alguns espíritas acham que o espiritismo é a religião escolhida, né? Por conta da questão do Consolador Prometido, que isso é outro assunto para outra data para nós, né? Então, os espíritos nos mostram que o discernimento, isso está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, que o discernimento, né, do contexto espírita, das informações, do que os espíritos vêm trazendo para nós, não é só uma habilidade que nós devemos trabalhar, estudar e agir, mas é um dever nosso. Dever por quê? Porque eles querem? Não, porque assim a gente fica livre de equívocos, de fanatismos, de explorações, de julgamentos, de exclusões e assim por diante. Quem me conhece sabe que eu sou um crítico em relação a isso, né?
Isso nada mais é de uma questão de egoísmo nosso, que a gente quer que nosso pensamento seja o pensamento para todo mundo. E isso não é verdade, cada um tem o seu, e não existe um ser encarnado neste planeta ou em qualquer outro planeta que tem o mesmo pensamento, que tem as mesmas crenças, o mesmo conhecimento e a mesma evolução espiritual. Não tem. Podemos estar assim numa faixa, mas exatamente igual não temos. Então, por que impor sobre o outro, como os falsos profetas, falsos missionários querem, né, impor? É simplesmente ridículo, né? Então a gente tem que parar, como a gente sempre diz aqui, com a hipocrisia, né? Querer mudar o mundo e não mudar a nós mesmos. Quando o mundo ele só muda quando nós mudarmos. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, fazendo a nossa autolibertação, a nossa autocura, a nossa autorreforma, reforma íntima, né? Tão falada no Espiritismo, e isso a gente consegue através da nossa autonomia espiritual, tão pouco falado no movimento espírita. Autonomia, de novo, nós é que somos responsáveis, nós temos impulsos ou trabalhos externos em relação a nós, mas se nós vamos melhorar, se nós vamos caminhar, isso depende de cada um de nós. É isso, mais nada a gente tem que pensar, não é mesmo? Afinal, como diz os Espíritos, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do coração seu, e o contrário também é verdadeiro, o homem mau também tira as más coisas do coração. Por isso que a gente tem que, quando estivermos com algum espírito ou encarnado falando alguma coisa, nós temos não só ver o que ele está falando, mas se os atos dele, né, estão condizentes com o que ele está dizendo. Porque nós temos muitos falsos profetas que vão falar coisas lindas, mas no meio das coisas lindas colocam algumas coisas que não são tão lindas assim, e aí a gente cai nessa, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente, como disse Jesus, o que sai da boca é o que faz mal para o homem, não é o que entra pela boca. Não é mesmo? Isso está lá nas Escrituras. Como diz os Espíritos também, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. E é assim que nós vamos ver os falsos profetas ou os falsos missionários, que temos lá no ensinamento no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da missão dos profetas. Os profetas não são aqueles que fazem predições, que sabem tudo, que você vai lá, ele vai falar assim, vai acontecer isso, aquilo com você, data precisa. Isso não existe para nós espíritas, para a doutrina espírita. Por que que não existe? Porque nós estamos aqui num caminhar. Quando nós vimos aqui, nós escolhemos a generalidade das nossas provas, do que vai acontecer conosco. As especificidades vão depender de nós, de como nós estamos caminhando, de como nós vamos trabalhar as nossas mazelas e as nossas bondades também, porque a gente vem também com coisas boas, a gente não vem só com coisas ruins. Esse é um grande erro, inclusive, de quem entende a doutrina espírita como a gente vindo aqui reencarnar só porque nós somos maus. Não, nós somos bons também. Temos coisas boas, né? Esse é outro problema que a gente tem de entendimento que a gente deve tirar de todos nós. Então, os falsos profetas, eles predizem muitas coisas que muitas vezes não vão acontecer, e a maioria delas não acontecem. Só acontecem se a gente for lá e falar assim, isso eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e aí no final a gente começa a fazer as coisas para acontecer aquilo. Mas não é o falso profeta que acertou, fomos nós que acertamos. Nós é que fizemos tudo para dar errado, né? Isso chama-se profecia autorrealizável. Quem é da psicologia sabe, é um estudo, né, que foi feito da profecia autorrealizável. Depois procurem lá no seu buscador, profecia autorrealizável, vocês vão ver o que é, né? Porque não vai dar tempo da gente falar aqui. Então, os profetas verdadeiros, os missionários verdadeiros, no sentido evangélico, são esses caras aqui, segundo os Espíritos, ó. São aqueles que são enviados de Deus com uma missão de instruir, revelar as coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Aqui eles não estão dizendo que são os espíritos puros, somos todos nós, é só a gente querer, e é só a gente estudar, né? Claro que os espíritos superiores fazem isso com muito mais facilidade que nós, mas a gente poderia trabalhar também, mesmo que com as nossas imperfeições.
não é mesmo? O verdadeiro missionário, ele não tem que justificar nada. As palavras e as ações deles, que são juntas, é que vão dizer se ele é ou não um emissário de Deus, as suas virtudes. Isso serve para todos nós. Mesmo que a gente tenha as mazelas, mesmo que a gente tenha alguma coisa de ruim dentro de nós, mas se a gente está no caminho, quando eu digo no caminho, a gente está tentando melhorar, isso é o que vale. Esse é o sentido das missões nossas, que todos nós temos missões, né? Menores do que esses missionários maiores, vamos citar alguns aí, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, que tiveram missões um pouco maiores, né, com uma extensão maior, mas nós temos muitas vezes extensão muito menor, mas nós temos no nosso meio. E aí, o que nós estamos fazendo para isso? Estamos sendo esses missionários? Os missionários são aqueles que dizem uma coisa e fazem o que estão dizendo. São aqueles que têm mazelas, têm vícios, têm maus hábitos e não fazem assim, passo a tesoura. Eles vão trabalhando a todo momento esses maus hábitos, esses vícios, né? Aí eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante, especialmente os vícios morais. Maledicência, julgamento, falta de tolerância, falta de paciência, esses são vícios morais que são pouco falados, inclusive, nas doutrinas e no espiritismo, dando foco mais para os materiais, né? Assim, o verdadeiro profeta, ele vai se revelar, segundo os Espíritos, pelos seus atos. Ele não se reconhece como um profeta ou como um missionário. Ele mostra, ele faz, né? Ele é humildade e modéstia. Os falsos profetas, os falsos missionários, eles não são humildes, muito pelo contrário, eles são orgulhosos, eles são cheios de si. Todos nós somos, em algum momento, cheios de si, né, de nós mesmos. Achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, né, como dizem, né? E um detalhe importante, eles são sempre temerosos de que alguém vai desvendar o erro dele. Por isso é que acontecem as dominações. Por isso que acontecem os julgamentos, as exclusões. Quando acontece, isso acontece muito nas igrejas, em todas aquelas outras igrejas, as neopentecostais, por exemplo, se a gente for ver lá, todas as igrejas que tem hoje, elas saíram de uma igreja só. Depois vocês estudem lá que vocês vão ver que é a mesma coisa. O que aconteceu? Começaram a brigar, um apareceu mais do que o outro lá, o chefão ali falou assim, não, você não serve aqui não, expulsou. A hora que expulsou, formou outra. Aí essa outra tinha um outro, expulsou. Isso é história, tá? Isso é verdade, ok? Então é só a gente procurar. E isso acontece em todo lugar, acontece na doutrina espírita, no catolicismo, no neopentecostalismo, acontece na Umbanda, acontece em qualquer lugar. Por quê? Porque nós temos necessidade de dominação. Quando isso acontece, nós não estamos no caminho de Deus. Nós estamos sendo influenciados pelos espíritos que querem isso de nós, que a gente não evolua. Então, olha a responsabilidade nossa também. Não pode... Pelos diabinhos, né? Então, quando aparece alguém assim, nós temos que observar, segundo os espíritos, estudar as ideias, os atos principalmente, para a gente reconhecer se essa criatura, encarnado ou desencarnado, aqui nós estamos falando sempre encarnado ou desencarnado, está no caminho do Cristo. E o que é o caminho do Cristo? É a humildade, só. E o amor ao próximo. Não é o orgulho, não é a vaidade, não é a cupidez, não é nada disso. Por isso que só a gente observar os líderes aí, se eles estão querendo julgar, se eles estão com medo de qualquer coisa, se alguém pergunta alguma coisa para ele e fala assim, você está perguntando uma coisa que você não tem que perguntar, cai fora. Porque o Espiritismo, pelo menos, diz, você tem que perguntar. Se você não entendeu, se para você o negócio não está legal, pergunte, vá atrás. Se você não for atrás, você está sendo vítima de um embuste, de uma enganação. Eu estou fora, eu não quero isso para mim. Todos nós deveríamos estar neste caminho, né? Porque o Espiritismo, ele mostra justamente isso. Tem muita gente que diz que os fenômenos espíritas abonam, né, esses falsos profetas. Muito pelo contrário. Eles mostram esses falsos profetas. Sabe como eles mostram? Aqui eles já tem um recadinho para nós encarnados, né? Ele diz assim, ó, quem se sentir tentado a explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo passar por messias de Deus, não conseguirá abusar por muito tempo da credulidade alheia e será logo desmascarado.
Isso acontece a quem e além, para os espíritos encarnados e para os desencarnados. A gente não consegue enganar. Não tem uma frase que diz assim, você consegue enganar uma pessoa, 2, 3. Não, mas não consegue enganar por muito tempo. Daqui a pouco a mentira vai aparecer. Não é isso? Não é bem assim, mas é isso que fala a frase, né? Essa frase nossa, não é mesmo? A gente não consegue enganar todos a todo tempo, a todo momento. Não conseguimos. Os espíritos encarnados e desencarnados também. Por isso, a importância da gente não olhar só o fenômeno, da gente não querer só comunicações lá, eu quero ver uma comunicação com o espírito, né? Nós temos que ver quais são os efeitos morais dessas comunicações e desses fenômenos, né? Kardec mostrou muito bem isso. Ele não se preocupou com o fenômeno. Ele viu que o fenômeno tinha uma coisa de inteligente de fora da matéria, uma coisa que ele tinha que estudar, e foi o que ele fez. E daí veio a doutrina espírita. Assim, todos nós temos que verificar os resultados desses fenômenos, os resultados através do efeito moral. Aqui entra a maravilhosa ciência espírita que não para nunca. Ela vai procurar nos fenômenos quais são as causas, por que está acontecendo isso, o que os espíritos estão querendo dizer com esse fenômeno. É muito simples e é só isso que nós temos que nos importar. Veja o que estão falando. Tudo que eu estou falando aqui, depois vai estar lá gravado inclusive, vejam de novo, vão lá e procurem. Normalmente eu coloco aqui as minhas bases, né? Eu dou a minha bibliografia, né? Não são todos que dão, mas é muito fácil da gente procurar hoje na internet, tá? A internet nesse ponto está maravilhosamente boa para a gente procurar. Aquele palestrante falou isso não ficou bom para mim. Vai lá e pesquisa. É isso que a gente tem que fazer, é pesquisar, questionar, né? Isso serve para todos nós. E o Espiritismo justamente faculta a gente ver isso aí, porque informação nós temos muito no Espiritismo para a gente saber se o que está sendo dito de fato é verdade ou impostura, é o bem ou o mal. Isso é muito fácil da gente avaliar. Quando nós queremos, quando nós não estamos imbuídos do sentimento do egoísmo, do querer para si, querer para mim só e para mais ninguém. Então, gente, vamos trabalhar muito bem isso, porque as obras é que vão falar por nós. Não é o que nós estamos dizendo. Se o que estamos dizendo é lindo, maravilhoso, vamos ver se nós estamos fazendo o que nós estamos dizendo. Senão não adianta nada. Palavras ditas sem ação são palavras ao vento. Isso é bíblico também. Certo? Então a gente tem que desconfiar muito e muito daqueles que querem o monopólio da verdade, como tem muitos por aí, né? Em todas as religiões. Se existem essas pessoas que querem impor a sua verdade, lembram do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdade não é para agora, para nós. Nós não temos nem condições de saber toda a verdade. Nós temos um pouquinho da verdade. Então os Espíritos dizem que quando alguém tem o monopólio da verdade, Cristo não está com essa pessoa, com essas pessoas, né? Porque Cristo ele veio propagar partes da verdade, a sua doutrina da regeneração, né, com brandura, com humildade. Então se a gente quer fazer impondo, não é verdade, certo? A verdade não pode estar com a imposição. Nunca esteve e nunca estará. Por isso que os Espíritos nos dizem que é considerável o número de pessoas que se apresentam com o nome de antigos profetas, que têm conhecimento total, que se apresentam como João, como os apóstolos e como santos, né, espíritos, e que nós, encarnados, acreditamos piamente só porque elas deram um nome maravilhoso. E o nome não é nada, segundo os Espíritos. Mas o Marco Aurélio está dizendo que os espíritos que vêm tratar como santos não são santos? Não, está dizendo que nós temos que ver o que os santos estão dizendo. O que ele está dizendo é coerente com a verdade superior? Com a doutrina dos espíritos que está em todo lugar? É isso que nós temos. É assim que eles dizem que nós temos que julgar, com as obras. Se essas pessoas que dizem santos ou espíritos superiores estão se apoiando em coisas como caridade, palavras como caridade, amor, indulgência, tolerância, sim, esses são santos.
Não no sentido que nós conhecemos de santos, mas espíritos superiores, né? Agora, quando vem com palavras suaves, bonitinhas, tem gente que vem e fala lindamente, não é verdade? Mas e aí? E no meio dessas palavras, nós temos que observar o que está sendo dito no entremeio. Como dizem os espíritos ditos da Umbanda, que nós temos que estudar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado na doutrina, nas entrelinhas. Os espíritos da Umbanda falando de nós, para nós espíritas. Eu adoro essa palavra deles, eu vou falar e já falei muitas vezes, quem já me acompanha já me ouviu falar 1 milhão de vezes. Aí eu pergunto, os espíritos da Umbanda tinham que falar isso para nós? Acho que não, né? Temos então que verificar pelas ações, não só pelas palavras, não só porque a gente está dizendo. Todos os que vêm aqui, por exemplo, têm as suas mazelas e muitas mazelas. Aliás, disse, né, por aí na doutrina espírita que quando a gente vem falar aqui, a gente vem falar de coisas que nós precisamos, porque o nosso ouvido está mais próximo, né? A mesma coisa dos médiuns, né? E isso é verdade, eu posso dizer da minha parte. Da minha parte é verdade que quanto mais a gente fala, quanto mais coisas vêm para nós falarmos aqui, é mais para nós do que para o todo, mas serve para todo mundo também. E aí cada um vai pegar de acordo com o que você tem de conhecimento, tem de estrutura espiritual que você tem agora. Simples assim. E por que os espíritos dizem que nós temos que cuidar com os falsos profetas? E aí eu estou falando de novo, falsos profetas aquém e além, aqui e na espiritualidade, certo? Porque nós muitas vezes podemos em algum momento sermos falsos profetas por razões variadas, né? Ou porque a gente está entendendo errado mesmo e a gente está olhando com o nosso viés, ou porque a gente quer dominar, ou porque a gente quer excluir, ou porque a gente quer ser o maioral e assim por diante, né? Isso não vem ao caso agora. Mas por que a gente tem que tomar cuidado? Se está lá no livro dos médiuns, os falsos profetas da erraticidade. Se a gente procurar lá, a gente vai encontrar. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. E tem muitos, né? Falsos profetas encarnados, né? Há os também, segundo os espíritos, lá no livro dos médiuns, em muito maior número, espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião, retardam a obra da emancipação da humanidade. Veja que os espíritos são maravilhosos, né? Eles não falaram que retarda a obra da emancipação do espiritismo, eles falam da humanidade, né? Por quê? Porque não é o espiritismo o caminho único. Todas as religiões são o caminho para cada um de nós. O que esses espíritos fazem conosco? Eles espalham o fermento do antagonismo, seguindo aqui o texto do livro dos médiuns. O fermento do antagonismo entre os grupos impele a isolarem-se uns dos outros, olharem-se com prevenção, exclusão, julgamento, superioridade, se sentirem escolhidos em detrimento de outros. E não é de fato o que a gente vê por aí? Então, nós temos que tomar cuidado. Então, não é brigar com essas pessoas, é não dar atenção a esse modo de agir. É não dar vazão a isso. Porque se pessoas têm assim que fazem isso, é porque tem pessoas que aceitam isso. Então, olhe a nossa responsabilidade enquanto cristãos da gente fazer ou ter esse entendimento e não deixarmos, né, enganar por isso. Não é mesmo? Onde se tem exclusão, onde se tem ideias próprias e regras próprias tratadas como regras divinas, isso não é do divino. Então a gente tem que repelir isso. Mas não é repelir com brigas, é repelir, buscar outro caminho. Ou, dentro desse contexto, tentar mudar isso. E nós conseguimos também. Se não conseguirmos, como disse Jesus para os apóstolos quando eles começaram lá a caminhada deles, se você vai numa vila e eles não te ouvem, bate a sandália lá, tira a poeira da sandália e vai para onde vão te ouvir. Jesus disse isso para os apóstolos, não disse? Isso serve para nós até hoje, inclusive. Por que a gente cai nessas esparrelas? Por que a gente cai nessa questão aí da exclusão, da prevenção, de acharmos que o nosso grupo é melhor do que outro grupo? Muitas vezes isso acontece em muitos lugares. Por que vocês acham? Orgulho. Exatamente isso. É exatamente por causa do orgulho, da vaidade, porque nós muitas vezes nos achamos os tais, nos achamos os escolhidos, nós
excluímos também, nós julgamos a todo momento, inclusive nós falamos sobre julgamento, um dos piores caracteres dos espíritos imperfeitos. Então, por isso é que nós caímos nessas esparrelas. Então, mais uma vez, não é porque temos lá os espíritos falsos profetas, os falsos missionários, que aqui nós temos que aceitar isso. Se aceitamos, é porque nós estamos dando vazão a esses irmãos. E eles mesmos dizem para nós, os espíritos, que toda vez que um espírito indica remédio aos males da humanidade, como conseguir a transformação das coisas através de utopias, de coisas impossíveis, aí você já vê que caminho que esse irmão está tomando. E aí você não pode tomar esse mesmo caminho. O que são essas coisas utópicas impraticáveis, por exemplo? Vamos falar da religião espírita, da doutrina espírita? Aliás, da religião espírita nesse caso, né? Você, a partir do momento que você está trabalhando aqui, você tem que parar com tudo. Você não pode ter vício, você não pode ter mau hábito, você não pode ir aqui, você não pode ir ali. Isso é uma utopia. Isso é uma coisa ridícula e é impraticável para todos nós, não é mesmo? Os espíritos dizem que nós temos que aproveitar da matéria. Só que eles falam assim, ó, aproveite, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode se aproveitar da matéria, mas você não pode colocar ela acima do quê? Dos gozos espirituais. Eles estão falando isso. Eles não estão dizendo que você tem que parar com isso, porque é impossível nós pararmos com tudo isso. Isso já denota que esse espírito, ele está influenciado por espíritos que querem desvirtuar o trabalho nosso como um todo. Só por isso a gente já tinha que tomar. Posso falar muitas outras coisas que quem me conhece, mas não vou, porque eu não vou ser tão assim, pancada, né? Quem me conhece já sabe o que eu penso. Né, Lourdes? Por isso só, se a gente pensar nisso, já dá para você desmascarar esses falsos profetas ou essas pessoas que se dão como donos da verdade, dono das verdades divinas. Então, assim, cegos são aqueles que acreditam nisso. Olha a nossa importância aqui da gente buscar o conhecimento, buscar o estudo, de novo. E assim a gente não vai ser enganado. Ou menos enganado, como diz o Espírito. Tá? Lá no livro dos médiuns também, os Espíritos dizem assim, ó, responde a pergunta de Kardec, qual é o médium, quem é que pode ser considerado um médium perfeito? Os Espíritos respondem assim, médium perfeito? Impossível isso. Ser bom já é demais, né? Ser bom já é demais. O médium bom é aquele que é menos enganado pelo Espírito. Ele falou que não é enganado, é menos enganado. E como que a gente é menos enganado? Sendo médium ou não médium, através do conhecimento. É só isso que a gente precisa. Porque os Espíritos nos disseram, nós não precisamos mais de outras revelações. Os Espíritos já trouxeram isso, né? Quando os Espíritos falam da concordância dos Espíritos, né, da concordância, ou seja, a concordância universal dos ensinos dos Espíritos, ele está falando dos Espíritos agora nesse caso específico, não estão falando dos encarnados. Não tem nenhum encarnado aqui que tem outra revelação e não terá outra revelação. Já temos todas as revelações. A gente só precisa agora caminhar na verdade, para a gente chegar e a gente terá isso enquanto espíritos puros. Olha o que os Espíritos dizem para nós. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado, pequenininho, né, e faz surgir em diferentes pontos a fim de que em toda parte a luz esteja ao lado das trevas, das sombras. Ou seja, nós encarnados não temos que buscar nada, ele já vem trazendo conforme a nossa necessidade, conforme a nossa evolução, o nosso entendimento. E eles não trazem tudo porque nós não temos ainda condições de ter todo esse entendimento. Por isso que eles dizem que se tiver alguém que queira ser o conselheiro exclusivo das coisas do Espírito, das coisas de Deus, nós temos que repelir com tolerância e indulgência. Belo recado para todos nós encarnados, não é mesmo? Concluem eles assim, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, médios, né, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, incitando ou incentivando exagerados louvores, para fascinar ou para ter dominação. E aí, como é que nós estamos em relação a esses espíritos que eles estão falando aqui dos espíritos que estão nas coordenações, com certeza absoluta, né? Do mundo espiritual e do mundo material. Qual
deles nós estamos seguindo? Aqueles que não querem a dominação ou aqueles que querem a dominação? Aqueles que querem regras humanas ou aqueles que querem regras divinas? Certos, então, para concluir esse trecho que os Espíritos dizem, igualmente que toda a verdade tem de ser revelada aos homens e é comunicada instantaneamente em todos os grupos sérios e não em tais ou quais com exclusão de outros. Isso significa claramente que não existe os sabedores de tudo, não existem os eleitos, não existe o grupo escolhido, não existem personas como a gente tem aqui, infelizmente, inclusive na doutrina espírita, tem alguns espíritos que são mais ouvidos, entre aspas, do que outros, né? Os chamados líderes, né? Agora desencarnou um, inclusive, né? Chamado líder, que eu acho, no meu ponto de vista, minha avaliação pessoal, é um absurdo a gente colocar uma pessoa como líder, porque tem tantos espíritos maravilhosos trabalhando na doutrina, tantos espíritos trabalhando maravilhosamente na Umbanda, maravilhosamente nos evangélicos, no catolicismo. A gente colocar um só, isso aqui para mim é absurdo e ridículo, né? Mas enfim, é o que temos por enquanto, né? Porque segundo os espíritos, todo grupo, independente de onde esteja, vamos falar do espiritismo agora, médiuns ou grupos de médiuns que se achem, né, detentores de todo conhecimento ou que só recebem espíritos lindos, maravilhosos, eles já estão presas de obsessões. Né, de superstições, de domínio, de perfeição, né, quererem ser perfeitos, senhores da verdade. Então aí a gente já vê que está tudo errado. Que a gente não pode continuar nessa mazela, que isso é uma mazela. Né? É incontestável isso. A gente tem que passar pelo crivo da razão, que foi o que Kardec trouxe para nós, que os espíritos nos trouxeram. Inclusive, se a gente for lá na Revista Espírita, a gente vai ver alguns casos, como, por exemplo, famosos, como Andrew Jackson Davis, Emanuel Swedenborg, que foram, segundo o Espiritismo, né, segundo Kardec, um dos médiuns mais poderosos que estiveram na Terra, mas se perderam. O Swedenborg, por exemplo, ele acreditou um dia que chegou um espírito lá na casa dele, lá, se apresentou como Deus e disse que ia dizer todas as verdades só para ele. Aí danou-se tudo, né? E ele acreditou. Né? Se vocês virem a história dele, vocês vão ver isso que eu estou dizendo. Né? Por isso que o Espiritismo fala bastante da questão da identificação dos espíritos. Do quanto a gente tem que ter um trabalho para que a gente possa identificar esses espíritos. Segundo os espíritos, depois da obsessão, né, a questão do reconhecimento do bem ou do mal nas comunicações, do bom ou do mau espírito, é um dos trabalhos mais difíceis que nós temos na doutrina espírita, depois da obsessão. E vejo que, se esse é o segundo, ele leva ao primeiro. Né? Se a gente não identifica, a gente é levado à obsessão. A gente cai nas obsessões. Né? Nas questões 255 e 256, lá do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, eles falam muito bem disso. E olha só a superioridade deles para que a gente possa seguir, é isso que a gente precisa seguir. Na 255 diz assim, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas entre nós espíritas. Ou seja, o que eles dizem? Não interessa a identidade, interessa o que está sendo dito, né? É isso que a gente precisa trabalhar, julgar os espíritos não pelo nome, mas pelo que está sendo dito, o que ele está trabalhando em termos de efeito moral para nós. É isso que a gente precisa trabalhar, não é mesmo? Na questão 256, dizem os espíritos assim para nós, isso é muito importante. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia os caracteres distintivos de suas personalidades, se apagam de certo modo na uniformidade da perfeição. Eles não estão dizendo que perde a identidade, estão dizendo que se apagam na perfeição. O que é se apagar na perfeição? É quando o espírito vai falar só do bem, do auxílio, da verdade, sem julgar, sem excluir, sem nada disso. É isso que eles estão dizendo. Os espíritos superiores, terminam os espíritos nessa questão 256, formam, por assim dizer, um todo coletivo cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas, e não é pela identidade que a gente vai identificar se ele é bom ou mal. E a gente gosta muito do nomezinho bonito, né? Infelizmente. Então a gente tem que mudar isso. A melhor prova da identidade dos espíritos, né, é quando eles
nos comunicam coisas boas fortuitamente, como diz o Espírito. O que é fortuitamente? Sem programação, sem a gente querer alguma coisa, muitas vezes que é em benefício próprio nosso. Não dão datas, não falam nada disso, não tem nada com isso, eles não falam isso, né? Se a gente entende dessa maneira, a gente está sendo enganado e vai ser enganado, porque existem muitos maus espíritos, espíritos imperfeitos, melhor dizendo, que eles se aproveitam disso. O que os bons espíritos fazem quando a gente quer alguma coisa que é só para nós? Eles se afastam, eles não vão responder, eles se negam, eles se recusam a responder qualquer coisa que seja programada, qualquer coisa que seja pessoal, qualquer coisa que a gente queira de saber de futuro. E por que eles se recusam, gente? Porque o futuro depende de nós. Não depende deles falarem o futuro, depende de nós. A gente escolhe a generalidade, de novo. O que vai acontecer dali para frente é conforme o que a gente está fazendo, conforme o que a gente está buscando, né? Estávamos comentando agora há pouco, né, antes da palestra, assim, o cara faz tudo errado, aí ele quer que o negócio dê certo ali na frente. Eu sempre brinco lá nas consultorias que eu faço com as empresas, eu falo assim, ó, o cara fala assim, começou errado, né? Eu falei assim, então, começou errado. Uma coisa que começa errado, dificilmente ela vai dar certo lá no final. Não tem como. Ela pode dar certo se a gente mudar o direcionamento. Agora, começou errado e continua do jeito que está indo, não vai dar certo. Você já viu que está errado no começo? Muda. Isso serve para a nossa vida espiritual, né? A gente tem que parar de achar que o problema ou que a solução dos nossos problemas está na religião ou nos outros. Não está, está em nós. A autonomia espiritual, como sempre dizem os espíritos. A gente não pode deixar de trabalhar isso. Porque um espírito se apresenta com um nome maravilhoso, isso não significa que ele está com a verdade. Muitos espíritos, eles inclusive nos enganam usando bons nomes, ótimos nomes, maravilhosos nomes. A gente não pode cair nesse erro. A gente tem que trabalhar com a nossa inteligência. Essa é a forma da gente identificar, são os melhores indícios da gente identificar os bons espíritos, né? Aliás, a moral, desculpe, não com a inteligência, desculpe. Com a moral. A inteligência não significa que o espírito é evoluído. Significa que ele tem uma inteligência melhor. Está evoluído intelectualmente. Moralmente já não é tanto. Nós temos muitos espíritos que têm uma inteligência inferior, trabalhando aqui na matéria, e que são com uma evolução material maravilhosa. Os pretos velhos estão aí para nos provar isso, né? Só que eles têm inteligência e moral. Só que eles não mostram isso justamente para mostrar que a inteligência não é o fato principal, não é o que a gente tem que trabalhar. Quando a gente desencarna, sai daqui e vai para o mundo espiritual, nós vamos exatamente do mesmo jeito que a gente esteve aqui. Ou seja, a gente vai com os nossos preconceitos, a gente vai com as nossas crenças limitantes, a gente vai com tudo. E se a gente se comunicar, o que nós vamos mostrar? As nossas crenças limitantes, nosso julgamento, nossa exclusão. Se vamos com o bem, vamos mostrar o bem. É isso que a gente tem que observar. Dizem os espíritos, lá no capítulo 24, a identidade dos espíritos. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação a que nunca será demais. A de pesar, medir, submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Isso quem estão falando são os espíritos da codificação, os espíritos superiores. Por que a gente vai negar, né, as pessoas querer meditar, querer perguntar e querer entender melhor? Isso nós fazemos em todas as religiões, na doutrina espírita também. Não deixar de pedir explicações necessárias e formar opinião segura desde que o ponto de vista lhe pareça suspeito. Vocês não precisam acreditar em mim, não devem acreditar em mim, nem ninguém que está vindo aqui todo domingo. Tem alguma coisa que para vocês não ficou legal? Vá procurar, né? Por quê? Justamente porque nós somos espíritos imperfeitos, que estamos lá na questão 100 em diante do livro dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos, né? Que diz assim, ó, tem mais leviandade, reflexão e malícia, tem pouco conhecimento da vida material, da vida espiritual, inclusive confundimos com as ideias materiais e com os preconceitos corporais. É isso que nós fazemos. Nós pegamos as verdades espirituais e confundimos com as nossas ideias materiais. Por isso
que nós somos muito enganados. Por isso que nós temos que ter atenção com o que está sendo dito, porque nós temos essa mistura, nós somos assim. Nós somos levianos muitas vezes, nós somos irreflexivos, nós temos propensão para o mal, muitos. Tem muitos que não têm propensão no mal, mas também não têm para o bem. Não trabalham para o bem. Isso é o que nós devemos trabalhar. Essa classe é aquela classe, são 5 classes, né? Aliás, essa ordem são 5 classes, né? Dos espíritos impuros, são os imperfeitos, são os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, que são os mais perigosos, né? Não são os levianos, como dizem alguns, são os pseudo-sábios, os neutros, os batedores e os perturbadores. Esses é que nós temos que tomar cuidado. E vejam, nós temos que tomar cuidado porque nós estamos aqui entre eles, né? Eu não sei quais nós somos aqui, né? Mas nós estamos aqui entre esses seres imperfeitos, né? Caminhando para o bem. São Luís, ele nos dá uma dica, vamos dizer assim, lá no capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, de como a gente pode identificar esses espíritos. Ele tem lá 26 conceitos, né, em que ele mostra para nós que a gente consegue identificar os espíritos falsos profetas. Isso serve para os encarnados também, né? Vamos falar algumas aqui, mas eu convido vocês a estudar lá no capítulo 24, a Identidade dos Espíritos, as provas possíveis da identidade dos espíritos, como a gente pode distinguir os bons e os maus espíritos, né? Ele começa assim: não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar o valor dos espíritos. Isso aquém e além, aqui e do mundo dos encarnados também. O que esses espíritos estão dizendo? Vão levar o crivo do bom senso, do raciocínio e da inteligência, né? Outro, aprecia esses espíritos pela linguagem que use, pelas ações e sentimentos que inspiram. Emmanuel fala bastante disso. O que nós estamos levando de sentimento para os nossos irmãos? Isso é uma forma também da gente identificar os bons dos maus. Disse São Luís também: admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, não pode provir de um espírito o mal, ou seja, a exclusão, o julgamento, a regra. Então, se alguém está excluindo em algum lugar, se alguém está julgando, se alguém está sendo maledicente, se alguém está dizendo, faça isso porque esse é o caminho, isso é prova de que o espírito não é um espírito bom. Ele está ainda no caminho. Não podemos cair nessa. Isso serve muito para nós aqui encarnados e para muitos líderes de religiões que tratam justamente disso, porque esses espíritos, é o quarto item, inclusive, quarto conceito, os bons espíritos, eles usam de linguagem digna, eles não querem impor nada a ninguém, eles não se vangloriam do seu conhecimento, diferente de muitos de nós aqui, né, que se vangloriam, acham que nós somos detentores da verdade ou de todo conhecimento. Outro conceito importante: a gente tem que julgar a qualidade do espírito não pelo material, mas pelo moral. O que esse espírito está mostrando além das palavras que ele está colocando, porque nós temos muitos falsos profetas, como diz o Espírito, que falam lindamente. Na época de Cristo nós tínhamos os fariseus, né, que tinham todo o conhecimento, né, da doutrina, da lei ou das leis, só que eles aproveitavam isso para quê? Em favorecimento próprio. Não temos hoje os fariseus de hoje também? Há os borbotões, né? Como dizem os espíritos. A linguagem dos espíritos é sempre idêntica. Lembra lá da superioridade? Eles são iguais, perde a identidade na superioridade, na perfeição. Então, em qualquer lugar que a gente for, os espíritos, de forma diferente, mas o fundo vai ser o mesmo. Inclusive, foi isso que Kardec usou para codificar, para analisar e codificar a doutrina espírita. Foi isso que ele fez. Ele analisou milhares e milhares de mensagens, né? Os bons espíritos, mais uma, eles se calam ou confessam sua ignorância a respeito de determinado assunto. Os maus espíritos, ou os imperfeitos, como dizem os espíritos, eles vão falando o que querem, do jeito que querem, vão dando previsões, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, como a gente tem muito por aí hoje em dia, né? Aqui, importantíssimo, é a questão 8ª, que é o conceito 8º. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando isso convém. Quando isso convém. Nunca, porém, com datas.
Olha que importante para nós. Outro importantíssimo aqui, os bons espíritos nunca ordenam. Aqui é para nós encarnados. Isso aqui eu acho que eles fizeram especialmente para nós, viu? Para nós encarnados, né? Eles nunca ordenam, não se impõem, aconselham só. Os maus, eles são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Os espíritos superiores, eles se afastam, mas eles não nos abandonam. Eles só se afastam. A hora que a gente volta na mesma sintonia deles, eles estão ali do nosso ladinho, a qualquer hora, a qualquer momento. Muito importante. Na questão, nos conceitos 11º ao 18º, eu vou passar rapidamente aqui para a gente ir para o final. Os espíritos falam do desprezo que os espíritos superiores têm em relação às nossas infantilidades, particularidades, em desvendar o mal, em julgar, em excluir. Eles falam justamente disso. Recomendo que vocês vejam lá, que é muito importante. Então, os espíritos superiores, eles nunca vão nos fomentar isso, as infantilidades. O que são as infantilidades? A gente querer notícias para nós mesmos, para o nosso familiar, se a nossa vida financeira vai ser boa daqui a pouco, se a nossa vida amorosa está indo bem, se a gente vai continuar assim, se eu vou achar o amor da minha vida, tudo isso, né? E isso tem bastante por aí, né? Os espíritos da Umbanda falam muito que o que mais se procura lá é os fechamentos lá de pessoas que querem prender o amor da vida dele. Aí eles perguntam assim, mas ele quer, o amor da sua vida quer isso também? Ele fala, não, então isso não é amor, né? Não é mesmo? E é verdade, não é mesmo? Prisão. Prisão, isso é uma prisão. Prisão do lado de cá, né? Não do lado de lá. Para a gente ir para o final, ainda nos conceitos, nós temos lá que os espíritos que não são bons, os imperfeitos, eles excitam a nossa desconfiança. Isso, especialmente para os médios, é um problema sério. A animosidade, não aceitam, eles fazem com que a gente não aceite qualquer coisa que não seja a nossa verdade, porque isso é a tônica deles também. Então, importante para a gente identificar. Se alguém, por mais razão que ele tenha, se ele não aceita qualquer tipo de crítica, isso não é de um espírito superior. Não é de um bom espírito, é de um espírito que ainda está no caminho, né? Então a gente não precisa, nesse ponto especificamente, interrogar o espírito para conhecer a verdade. Eles, como já disse, eles trazem fortuitamente. Eles trazem na hora que ela tem que ser trazida, na hora que é necessária para que a gente possa crescer, naquele momento que a gente precisa crescer, não antes e nem depois, né? Muito importante esse ponto para a gente trabalhar. Eu vou para o último, mas eu não falei todos aqui, porque eu quero incitar vocês a procurarem lá no capítulo 24 do livro dos médiuns, as formas que a gente tem, que são 26, eu não falei todas, falei a maioria, dei um passado aqui, mas eu quero falar a mais importante de todas, para mim, Marco Aurélio, que é a 26ª, é a última. Diz os Espíritos na 26ª, para julgar os espíritos como para julgar os homens. Isso é importante, atenção. É preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Que tal? O bom senso é que vai dizer isso para nós, não é mesmo? Muita gente, infelizmente, que toma as suas próprias opiniões pessoais, as suas verdades, como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro ou do falso. Falta nesses a qualidade, esses somos nós, tá? Em muitos momentos da nossa vida ou em quase a nossa vida toda, né? Falta a qualidade primordial para apreciação, a retidão do juízo. É isso que falta para nós. Pancada, né? Para mim isso aqui toca muito, né? É o defeito em que mais nos iludimos. A gente achar que nós somos os detentores da verdade, de tudo que nós precisamos e ninguém mais tem acima de nós, né? Por isso que os espíritos dizem que é pela razão que nós, espíritas ou cristãos sinceros, devemos compreender e acreditar nos fenômenos, nas comunicações dos espíritos. Só assim, mas não é só isso, segundo eles. Eles complementam com essa aqui que é maravilhosa para nós também. Nós devemos seguir. Para que seus sagrados deveres, os nossos sagrados deveres, estejam totalmente cumpridos, a nossa obrigação primeira é o esforço, o amor e o trabalho. Não adianta só ter o conhecimento. Nós temos que nos esforçar, ter amor. O que é o amor aqui?
fazer a caridade, e a caridade trabalha em ação. Não é só a caridade, é lindo a caridade, né? Mas eu não faço nada. É ação. Esse é o caminho, não é o ser perfeito, como é dito muito aí nas casas espíritas. Não é o ser perfeito, é o caminhar para ser perfeito. É o quanto a gente está pondo de força, de fé, de razão, de vontade para esse caminhar. E para finalizar, então, vamos na questão 220, né? Eu comecei mais tarde, tá? Vocês começaram mais tarde, me deram uma sacanagem aí. Brincadeiras à parte, para a gente finalizar agora. No livro Consolador, na questão 220, o Emmanuel responde essa pergunta aqui. Há alguma diferença entre crença e iluminação? Tudo a ver com o nosso tema aqui? Os Espíritos dizem, todos os homens na Terra, até os mais materializados, eles creem em alguma coisa. Aí conclui Emmanuel, são muito poucos os que se iluminam. Os que creem apenas admitem, mas os que se iluminam, ou seja, vão atrás, procuram, eles vibram e sentem. Nesses primeiros, eles dependem do externo. O externo é que tem que fazer tudo para eles. Os que só creem, que não fazem nada. Agora, no segundo, nós somos livres, a famosa autonomia espiritual tão esquecida no movimento. Eles pegam essas informações, as influências exteriores, e com a luz que eles já vão adquirindo deles, vão para o trabalho. Vão fazer o que tem que fazer para vencer corajosamente, como diz Emmanuel, as nossas provações, as nossas mazelas, para a gente caminhar para a evolução. E é só assim que a gente vai conseguir isso, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta as montanhas, a condição da fé inabalável. Qual é a condição da fé inabalável? A criatura que crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza se não compreendeu, se não entendeu. Aí você não vai ter certeza. Por isso que os Espíritos dizem, eis porque não se dobra, e a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a nossa mensagem, e para finalizar de vez agora, lá no capítulo 27 do Livro dos Médiuns, na questão 301, que fala das dissertações sobre as contradições e manifestações espíritas, dizem os Espíritos, estudai, comparai e aprofundai. É a mensagem deles para nós. É só assim que o conhecimento da verdade se fará, ao preço de estudar, comparar e aprofundar. Espero que a gente possa levar isso para as nossas vidas, não só essa, porque a gente não tem trazido, e que a gente possa, de fato, levar os espíritos, com os espíritos, essa nossa caminhada do conhecimento para que a gente possa melhorar. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Então, para a gente finalizar, só vamos fazer um pedido, que a gente possa, com todos os conhecimentos que temos tido aqui, não só nessa, como em todas as outras reuniões, nas palestras, nos grupos de estudo, que a gente possa levar esses conhecimentos ao fundo do nosso ser, do nosso espírito, para que a gente possa implantar ou implementar, mesmo que aos poucos, mesmo que um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada período, que a gente possa fazer isso valer acima das coisas materiais que temos. Que essa nossa caminhada seja com nossos irmãos, com Deus, com Jesus, nosso eterno irmão e amigo de todas as horas. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Muito obrigado.